tudo bem? Bem-vindo ao 16º Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Como você já deve estar percebendo, o nosso congresso novamente está aqui online. O ano passado, devido à pandemia, nós tivemos que nos adaptar. E esse ano, apesar de já estarmos bem evoluídos nessa questão de abertura, ainda temos algumas restrições e por isso nós não sabíamos como ia estar agora em outubro. Decidimos então a novamente fazer o congresso online. Então, você está aí assistindo, são várias palestras. Lembrando você, muita gente tem nos pedido o certificado, porque quando fazíamos o presencial, a pessoa ganhava o certificado. Eu estou botando aqui nos vídeos do congresso o link da nossa plataforma Simpla. Você vai entrar lá, vai pagar uma taxa, vai passar os vídeos lá que você já assistiu e aí no final será gerado o certificado. Então você que tem desejo de ter o certificado, tá aí o jeito para você então adquirir o seu certificado. Gente, estou bastante emocionado por dois motivos. Primeiro, por estar participando de mais um evento. Nós estamos no 16º, isso aí é uma coisa inédita, um evento apologético durar tanto tempo. Externo aqui meu agradecimento ao pastor Rinaldi Filho, à Igreja Evangélica da Paz e a todos os envolvidos neste evento, porque são vários pastores, várias pessoas organizando, vários irmãos divulgando, então merece aqui todo o nosso aplauso, nossa gratidão. Também me emociono porque o ano passado eu quase não consegui participar, estava bastante doente, eu tinha acabado de sair do hospital no dia 3 de setembro e com muito sacrifício eu ainda participei, não tinha nem meu nome lá no cartaz, mas eu ainda acabei participando, graças a Deus. A minha voz estava muito ofegante. No ano passado, nesta época, eu perdi quase 60% do pulmão. Foi uma luta muito grande contra o vírus. Eu, minha esposa. Mas graças a Deus, nós vencemos e Deus nos deu mais uma oportunidade. Então, estar aqui hoje é um aniversário, né? Primeiro, de mais um congresso. Segundo, de mais uma oportunidade que Deus tem nos dado. Hoje, na minha palestra, vou usar 3 livros, sendo que 2 deles eu tenho aqui o PDF. É só você me chamar no WhatsApp, tá aí meu WhatsApp, eu mando para você. Um deles é o Documentos da Igreja, H. Batson, da editora Juerp. É um livro muito antigo, tá aqui. Nem deve existir mais, mas quem quiser o PDF deste livro eu tenho, é só chamar aí, muito importante você estudar esse livro. Esse livro aqui, se você achar algum sebo, em algum lugar para comprar, vale a pena tê-lo na biblioteca. É um livro que pega os documentos da história da igreja e colocam um por um aqui, catalogado para você consultar. Inclusive nós vamos ver aqui algumas partes do Edito de Milão, ou Edito de Constantino. E eu quero desmistificar aqui todo imbróglio que é feito pelos adventistas, alegando que, olha, o imperador obrigou todo mundo a guardar o domingo, o pessoal queria guardar o sábado, o dia do Senhor, e aí todo mundo ali é obrigado a guardar o domingo porque o imperador era dominguista e etc. Gente, tá? Os adventistas fazem com o sábado o mesmo que as TJs fazem com a Trindade. Joga nas costas do imperador. É engraçado que o imperador, ele faz coisas, no caso aqui do domingo, apenas para agradar os seus súditos. No caso da Trindade é pior ainda, porque Constâncio, o filho do imperador, depois que o pai morre, ele assume o trono, e ele vai prender Atanásio por quase 30 anos. Então a doutrina da Trindade quase foi rechaçada oficialmente pelo Império. E com relação ao domingo,
De novo, nós temos um espantalho criado pelos adventistas que eu quero hoje desmistificar para você. Um outro livro muito importante, que nós vamos citar algumas partes, eu tenho também o PDF dele. Esse aqui já é uma obra pública, porque é uma obra histórica. Tem aí para baixar em vários sites pela internet. É o História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Tá vendo aí, ó? Ó, História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Esse livro você precisa lê-lo se você quer realmente entender um pouco de história da igreja primitiva. Tá bom? E um outro livro, que esse aqui você tem que comprar, foi lançado pela CPAD recentemente, Uma Breve História do Domingo, Justo Gonzalez. É um livro interessante, não corroboro com tudo, mas tem umas coisas aqui muito relevantes que ele coloca. Na verdade, o Gonzalez ele escreveu isso aqui para refutar a liturgia católica a respeito do domingo. Eu acho que neste aspecto ele foi muito feliz aqui e vale a pena a sua leitura, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre o domingo como o dia do Senhor. E já começo aqui explicitando o seguinte, isso aqui é muito importante. Dentro da fé protestante, hoje, principalmente hoje, porque até o Gonzalez explica isso, né? Os protestantes reformados, ou os reformadores, eles viam no domingo um tipo de sábado. Ou seja, a mesma religiosidade que o judeu tinha com o Shabá, eles queriam que a igreja tivesse com o domingo. Muitos deles entenderam que o domingo era o Shabá cristão, ou que o Shabá cristão era o domingo. Não corroboro com essa ideia, não concordo com essa cosmovisão, acho uma heresia, não que seja de perdição, mas é uma heresia, tá certo? Porque você nunca vai encontrar um protestante dizendo assim, a guarda do domingo importa em salvação eterna. Não tem isso no meio protestante. Mas é errado ensinar que o domingo é o Shabat, que evoluiu na revelação o sábado e tornou-se domingo. Isso não existe. Sábado é sábado, tem o seu propósito e para os judeus. É só você pegar Êxodo 31, 17, Deuteronômio 5,15. Guardarão, pois, o Shabat, os filhos de Israel. Por quê? Porque foste escravos na terra do Egito. Então veja que há algo específico. Para quem? Para o judeu. Nada a ver com a igreja. Voltando então aqui, acho um erro imaginar que o domingo é o nosso sábado. Tá ok? E aí eu começo lendo Apocalipse 1:10, e aqui é dativo, é um dia da semana. Ele fala, João, que teve a revelação no dia do Senhor, Apocalipse 1:10. E a palavra grega aqui é tekeriake-hemera, ou seja, é a palavra domingo, ou dia do Senhor. Dr. Gleason Arch, ele fala o seguinte, que até hoje essa é a expressão regular para domingo no grego moderno. Então vejam, Bíblia Sagrada e o apóstolo João, no ano 99, está dizendo que tem um dia da semana que é o dia do Senhor, que é o domingo. Tá? Inclusive, o Justo Gonzalez, aqui na pesquisa que ele faz, para você ter uma ideia, nesse dia era até proibido jejuar, porque o domingo era o dia de festa, celebração. Quando você pega 1 Coríntios 11, você vai observar ali que aquela festa ágape era a celebração do domingo. Então, a igreja de Jesus nunca guardou Shabá, nunca guardou sábado. Tá? Então, isso aí nós vamos mostrar para vocês aqui no decorrer. Acreditamos também que o domingo foi um dia profetizado. Olha lá, Salmo 118, de 22 a 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Olha aí, Atos 4:11.
Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, que são os judeus, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha Marcos 16, 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Então, o que nós entendemos? Que o domingo, esse dia de festa, que é o dia que o Senhor ressuscita, aquela pedra que se tornou a principal pedra, que é o próprio Cristo, foi profetizado, foi cumprido e a sua ressurreição é a nossa realidade. No domingo, no primeiro dia da semana, nós temos essa profecia cumprida, tá bom? Muito importante isso. Outra coisa, nós vamos achar o domingo no Novo Testamento em várias circunstâncias. Olha aí, acompanhe comigo. No domingo, Jesus apareceu para os seus discípulos, Marcos 16, 14. No domingo, ele os encontrou em diferentes lugares, em repetidas vezes, Marcos 16, de 1 a 11, Mateus 28, de 8 a 10, Lucas 24, 34, Marcos 16, de 12 a 13, João 20, de 19 a 23. Então, em vários momentos, ele foi encontrado pelos seus discípulos, em vários lugares e no domingo. No domingo, Jesus os abençoou, João 20, 19. No domingo, Jesus repartiu sobre eles o Espírito Santo, João 20, 22. Então, no domingo, houve o comissionamento da pregação do Evangelho a todo mundo, João 20, 21, Marcos 16, de 9 a 15. O domingo tornou-se o dia da alegria e regozijo para os seus discípulos, João 20, 20. Os discípulos se reuniam no domingo, Atos 20, de 6 a 7. As coletas e ofertas eram feitas no domingo, 1 de Coríntios 16, de 1 a 2. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós observamos claramente que o domingo tornou-se um dia especial. Era o dia dos cristãos, era o dia de Cristo, era o dia que os irmãos tomavam a ceia, celebravam a Cristo, recolhiam as ofertas, e isso é fato. O Justo Gonzalez, inclusive, no livro dele aqui, Uma Breve História do Domingo, ele faz uma bibliografia, uma catalogação dos documentos, e ele mostra que tanto teologicamente quanto historicamente a igreja celebrava Cristo no domingo. E aí uma coisa muito importante, olha, isso aqui é extremamente relevante, porque o Pentecoste, aquele evento que marcou o nascimento da igreja, acontece no domingo. Levítico 23, 15 e 16 diz assim: contarei 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, quando que a igreja foi cheia do Espírito Santo? Quando que Jesus cumpriu o Pentecoste, que ele disse que enviaria o Espírito Santo? Quando que a igreja nasceu? Nesse dia. Que dia que era? Domingo. Então veja a relevância histórica teológica do domingo. Isso aqui é muito importante. A igreja nasce no dia da ressurreição de Jesus. E a igreja é cheia do Espírito Santo quando? No dia da ressurreição do Senhor Jesus. E agora, eu quero começar aqui a entrar numa questão histórica, desde os primeiros pais até o Edito de Milão. E eu quero que você acompanhe comigo aí na tela. Olha aí, Inácio, ano 100 da era cristã. Aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Inácio, isso aqui é documento da igreja, irmãos. Não tem como adulterar isso aqui é fato. Olha aí, Justino Mártir, o primeiro mártir entre os pais da igreja. No domingo, há uma reunião de todos que moram nas cidades e vilas. Lê-se um trecho das memórias dos apóstolos e dos escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permita. Termina a leitura,
O presidente ou o pastor, num discurso, admoesta e exorta a obediência dessas nobres palavras. Então veja, que dia que era o culto principal da igreja? No domingo. Isso é evidência. Está aqui o Justino Marques falando. Olha aí, Tertuliano, o homem que vai cunhar a palavra triunidade, trindade. Nós, os cristãos, nada temos com o sábado. Repito o que ele diz, Tertuliano. Nós, os cristãos, nada temos com o sábado, nem com outras festas judaicas, e menos ainda com as celebrações dos pagãos. Temos nossas próprias solenidades, o dia do Senhor. Então veja, Tertuliano está deixando claro que eles não têm nada a ver com o pagão, com o mundo pagão, nem com o mundo judaico, porque os cristãos têm as suas próprias celebrações. Agora, o ensino dos apóstolos, obra siríaca. Olha aí. Os apóstolos determinaram, ainda, no primeiro dia da semana, deve haver culto com a leitura das escrituras sagradas e a oblação. Isso porque, no primeiro dia da semana, o Senhor nosso ressuscitou dentre os mortos. No primeiro dia da semana, o Senhor subiu aos céus. No primeiro dia da semana, vai aparecer finalmente com os anjos celestes. Então veja, eles acreditavam que Jesus deve voltar, o arrebatamento da igreja deve acontecer no primeiro dia da semana. E ele frisa a importância da celebração nesse dia. Eu quero deixar bem claro, Mateus 24, 36 deixa explícito. Daquele dia e hora ninguém sabe. Não é no sábado, não sabe se é no domingo. Isso aqui é uma fé dos irmãos. Porque eles acreditavam que seria num dia de celebração o arrebatamento da igreja. Mas não é certo determinar um dia da semana, nem no sábado, nem no domingo, nem dia nenhum. Mas eu estou aqui explicitando a fé apostólica. E eles continuam aqui, e agora sim é o ponto principal do que eu vou mostrar para vocês. Isso é o que eu queria mostrar. O Edito de Milão ou Edito de Constantino. Está neste livro aqui, Documentos da Igreja Cristã, e olha o que é dito por Constantino no dia 7 de março de 321, no Edito de Milão. Presta atenção aqui, por favor, para o adventista não te enganar. Constantino a Eupídio. Todos os juízes, cidadãos e artesãos descansarão no venerável dia do sol. Os camponeses poderão, porém, atender à agricultura, por ser este o dia apropriado para fazer a sementeira ou plantar vinhas, pois não se deve desperdiçar a oportunidade concedida pela divina providência, visto ser de curta duração a estação própria. E aqui eu começo explicando o seguinte. Primeira questão, vamos imaginar que o imperador fosse fazer um documento permitindo aos cristãos, como alegam os adventistas, se reunirem no sábado, o que já era permitido para os judeus. Se tivesse que ser permitido para os cristãos, o imperador assim faria, se caso eles quisessem. Como é que Constantino escreveria isso? Ia ser mais ou menos assim. Todos os juízes, cidadãos e artesãos descansarão no venerável dia de Saturno. Por quê? Cada dia da semana tinha um deus pagão. E sábado era o dia de Saturno. Domingo era o dia do sol. Segunda era o dia da lua. Então, cada dia da semana era dedicado a um deus pagão. Como o imperador fazia um documento oficial, tinha que citar esse dia. Nos países germânicos, até hoje é assim. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, domingo é Sunday e sábado é Saturday. Então, prestem atenção nisso, porque os adventistas malandramente, repito, malandramente ou maldosamente, pegam esse texto para tentar incutir na ideia das pessoas que celebrar Cristo no domingo é um dia pagão, porque é o dia do sol. Ora, se isso é ser pagão, então guardar o sábado também seria um dia pagão por causa do Saturday, ou por causa do dia de Saturno. Fique esperto com isso, isso é malandragem intelectual dos adventistas para engodar a gente, tá? Então, olha que interessante aqui, uma coisa que eu observo. Primeiro, ele estava dando liberdade. Segundo, a liberdade era condicional à colheita. Então, veja, está tudo colhido, os celeiros estão cheios, não tem produto estragando na roça, pode ir para o culto no domingo.
Tem colheita para fazer? Opa, deixa o culto para lá, vamos colher a primeira colheita. Era o que o imperador estava determinando aqui. Então não era tudo isso que pintam os adventistas, tá? Ele tinha umas regras, deu liberdade, ele deu uma certa, digamos assim, flexibilidade. E não só isso, viu, gente? É que o documento é maior. Constantino, ele vai pegar a igreja, diferentemente dos judeus, que guardavam o sábado, inclusive, que era feriado para os judeus e os romanos respeitavam, os judeus eram uma religião lícita. Religião lícita. Enquanto que os hindus, budistas e outros tinham sua legalidade no império. O cristianismo não tinha. Aí o Constantino vai e dá legalidade. E aí o obtusado vai dizer, não, porque o Constantino estatizou a igreja. Não, quem vai fazer isso é o imperador chamado Teodósio, já do século IV para o século V. Constantino dá legalidade para a igreja e não estatização. É importante termos essa nota histórica. O outro documento que ele vai falar aqui, e aqui é muito importante a gente ler, olha lá. Olha que interessante, Edito de Milão. Olha o que é dito. O culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justos que todos, cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim Deus, que mora no céu, ser-nos-á propício a nós e a todos os súditos. Observem que isso que eu acabei de falar é o que está aqui no documento. Ou seja, ele está dizendo que todos devem ter liberdade de culto, inclusive os cristãos. E aí, gente, ele está aqui dando um documento transformando a fé cristã, ou a expressão cristianismo, numa religião lícita, que até esse momento, e você tem aí os imperadores que antecederam Constantino, principalmente Vespasiano e Diocleciano, foram terríveis para os cristãos. Se não fosse Constantino, meu Deus do céu, o flagelo ia ser insuportável. Então o imperador vem, ele faz algumas coisas boas e Deus usa pessoas até ímpias para fazer coisas boas, e o Constantino foi usado aqui. Ele vem e dá legalidade, mas não só isso. Ele dá liberdade religiosa a todas as outras expressões de fé, inclusive a judaica, inclusive para guardar o sábado, se o judeu quisesse, ou até o cristão. Então é engodo quando o adventista fala que o imperador obrigou alguém a guardar o domingo. Percebam? Agora olha aí, Justo Gonzalez, eu vou terminar com esse PowerPoint. No seu livro Uma Breve História do Domingo, na página 75, ele faz uma afirmação contundente. Ele diz assim, não foi Constantino, vou falar de novo, não foi Constantino quem decidiu que os cristãos reunir-se-iam para adorar no primeiro dia da semana ou domingo, visto que já o vinham fazendo desde tempos antiquíssimos. A contribuição de Constantino foi facilitar para que os cristãos fizessem as suas reuniões no domingo sem ter que se preocupar. Então, qualquer outra argumentação, fora o que o Gonzalez colocou aqui, é balela de sabadolatra que quer melar aqui a adoração dos cristãos, dos verdadeiros. Porque cristão que guarda o sábado, segundo Eusébio, por exemplo, e segundo os pais da igreja, eram cristãos falsos. Falsos. E aqui o Gonzalez vai deixar claro, não foi Constantino quem decidiu que os cristãos reunir-se-iam no primeiro dia da semana, no domingo. Não foi. Ele só legalizou o que a fé cristã já assim queria. Tá certo? Então, gente, eu estou dando aqui apenas um panorama geral. Nós temos aqui meia hora no máximo cada palestra. O propósito aqui nosso era esse. Mas o que eu deixei claro aqui para vocês, explicitado aqui para vocês, é que os pais da igreja, tá? Nós temos aí, ó, Inácio, Justino, Tertuliano. Eu não sei se eu li o Inácio, mas eu estou colocando aí na tela, caso eu não li, tá? São várias transparências, elas estão soltas aqui, talvez eu pulei alguma. Mas está tudo aí para você, eu tenho o PDF desse PowerPoint, se você quiser eu te dou. Se você quiser o
PDF do Documentos da Igreja Cristã, H.B. Tennyson. Eu tenho também, tá certo? História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia, que inclusive eu não li História Eclesiástica aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu pulei. Aqui, ó, História Eclesiástica. Pulei aqui o PowerPoint do Eusébio. Olha aí, confira comigo aí na sua tela. Eles, os patriarcas, portanto, não consideravam a circuncisão, nem observavam o sábado, como também nós, nem nos abstemos de certos alimentos, nem consideramos outras imposições que Moisés subsequentemente entregou para serem observadas em tipos e símbolos, porque tais coisas não dizem respeito aos cristãos. Então veja que Eusébio de Cesareia está deixando claro que a igreja não se envolvia, né, com os ritualismos da lei, como os próprios patriarcas, ou seja, para Eusébio os patriarcas não guardavam esses rituais e não guardavam mesmo. Então eles falam que a gente tem que seguir essa linha. Aí depois ele vai falar dos ebionitas. Olha o que ele diz. Os ebionitas observavam o sábado, como os judeus. Também celebravam os dias do Senhor como nós. Então veja que, de novo, ele vai falar isso tanto na página 27 quanto na página 106 do seu livro, que nós, os cristãos, nunca guardamos, nunca celebramos a Deus no sábado. Então, está aqui neste livro, você precisa e quer o PDF, eu tenho para te arrumar. Quer o Documentos da Igreja? Também tem. Só o do Justo Gonzalez, se você quiser ler, vai lá na CPAD e adquira, tá bom? Desculpa aí se eu pulei alguns PowerPoints, são 13 PowerPoints. Se você quiser, eu tenho o PDF montadinho aqui para você, é só pedir, tá certo? Eu tenho que ter o cronograma aqui de meia hora, que foi o propósito dessa palestra, mas eu te arrumo todo esse PowerPoint. Ou seja, está provado teologicamente, está provado historicamente, documentalmente, que não há relacionamento da igreja com o sábado. Quando alguém da igreja guardava Shabat, segundo os próprios pais da igreja, esse estava cometendo heresia. A igreja de Jesus nunca, historicamente falando e teologicamente falando, guardou Shabat, mas sim celebrou a Cristo no domingo. Não há documentos dentro da história da igreja dizendo que o cristão é obrigado a guardar o domingo, nem que a guarda desse dia está atrelada à sua salvação. Salvação sempre pela graça, tá bom? Diferentemente dos sabatistas, como os adventistas, que apregoam a obrigatoriedade da guarda do sábado e que a guarda deste dia importa em santificação ou importa em salvação eterna. Então, para nós, isso é sabadolatria, não tem nada a ver com a nossa expectativa de fé, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua participação. Se Deus assim permitir, no próximo ano estaremos ao vivo e a cores, talvez lá na IEPAS mesmo, fazendo mais o 17º Congresso Apologético, Pastor Natanael Rinaldi, se Deus assim permitir. Espero que você ore por isso e reitero, qualquer dúvida, entre em contato, porque nós estamos à disposição para te ajudar no que for preciso. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o ano que vem, no 17º Congresso, se assim Deus permitir.